Vamos iniciar essa nova etapa, aula de lançamento de vigas. Vamos iniciar com o lançamento de vigas do pavimento térreo. Como eu falei, as vigas devem ser lançadas inicialmente de pilar a pilar. E vigas têm que ser lançadas contínuas. Eu não posso lançar uma viga do P53 ao P54, depois do P54 ao P55 e assim sucessivamente. Como deve ser feito? Lançar uma viga do P53 ao P57. Porque vigas contínuas, elas ficam dimensionadas como biengastadas ou engaste-apoio. E nessa situação ela trabalha melhor, fica melhor trabalhado a armadura da viga. Por exemplo, neste caso aqui, em que o nosso projeto ele é composto de vários subníveis dentro de um mesmo nível, o que eu quero dizer que esse trecho aqui, é o nível 0, por exemplo, do pavimento térreo. Aí, esse outro trecho aqui é o nível 1 do pavimento térreo. E esse outro nível aqui é o nível 2 no mesmo pavimento térreo. Então, elas devem ser lançadas inicialmente no mesmo nível e contínuas. Ou seja, a viga desta lateral esquerda, ela vai iniciar no P53 e morrer no P33, ou nascer no 33 e morrer no 53. Aqui são vigas que fazem parte do mesmo nível. Iniciando. Como pré-dimensionar uma viga? O pré-dimensionamento das vigas é feito da seguinte forma. O B, que representa a largura, quando você vier aqui, em vigas, entrar viga, ou clicar nesse botão de atalho, entrar viga, ele vai abrir essa janela aqui e vai mostrar para você um corte na viga, onde B representa a base e A representa a altura. Então, como eu estava falando, o B ela é a menor largura do pilar, ou seja, essa viga nesse sentido, ela vai ser quanto? Vai ser 14. E a altura? A altura para vigas engastadas, que é o nosso caso aqui, para vigas contínuas. O que são vigas contínuas? São vigas formadas por vários trechos. Essa viga ela é contínua, porque ela tem esse trecho aqui, que o sistema chama de tramo. Então tem um tramo aqui, um tramo aqui, um tramo aqui, um tramo aqui. Então tem 1, 2, 3, 4 tramos. Então é uma viga contínua. Sendo uma viga contínua, nós vamos pegar o vão e dividir por 12. Como que eu sei a distância desse vão? Se Cipecad tem um baldezinho aqui, que eu chamo de balde de ferramentas. Ele chama de editar recursos, onde você pode verificar a cota entre dois pontos. Essa cota, você pode modificar as unidades aqui, ele traz inicialmente com metro, com duas casas, mas você pode escolher centímetros ou milímetros, vai depender do seu desenho. Eu gosto de trabalhar em metros, com duas casas, então eu clico em aceitar, ele pede o ponto inicial, eu vou ligar aqui, ativar as capturas, eu vou deixar ligado o extremo, o ponto, a interseção. Esses aqui já acho que são suficientes. Eu vou clicar em aceitar. Então eu clico no primeiro ponto, ele vai me dar a distância do centro desse pilar até o próximo pilar, que é quanto? 3 metros e 2. Eu dou um clique e dou um enter. Ele mantém a cota. Então, se eu for calcular a altura dessa viga, como é que eu vou saber? Eu vou pegar a viga aqui, e vou colocar a cota dela, vou colocar em centímetros, 302 dividido por 12. Então, essa viga, por essa regra, seria de 25 centímetros. Mas a norma diz que a menor altura de uma viga deve ser 30
centímetros. Por quê? É por causa do recobrimento. Por exemplo, numa viga que tem contato com o solo, ali eu já botei um recobrimento de 4,5 centímetros de cada lado. Então, se ela fica 25, aí eu tiro logo 5. Aí fica só 20 centímetros de altura útil. E eu vou ter a ferragem. Então, a altura de 25 centímetros não é aconselhável. Eu vou trabalhar com todas as vigas com altura de 40 centímetros. Então, vamos lá. Vamos aqui, inserir viga. Aqui nós temos as famílias das vigas. À medida que nós formos necessitando, eu vou explicando cada caso desse, certo? Temos vigas normais. Aqui ela fica invertida, certo? Aqui ela fica normal. Aqui nós temos viga em T, de vários diversos tipos. Tem vigas apoiadas em trilhos, tem viga apoiada em madeira, tem viga apoiada no solo, ok? Então, nosso padrão, nós vamos trabalhar com vigas tipo normal. Como eu disse, a menor largura dela é 14 e a altura eu vou trabalhar com 40. Ela fica, quando eu marco aqui por baixo da laje, quer dizer o quê? Que ela vai ficar só aqui, ó. Vai contar só esse pedacinho aqui. Então eu prefiro deixar aqui para ser concretada juntamente com a laje. Eu clico em aceitar. Eu clico aqui, quando eu clico em aceitar, ele abre essa caixa de janela. O que representa essa janela aqui? Aqui representa o seguinte: eu posso selecionar uma viga, né? Posso dar seleção, aceitar. Eu posso definir aqui se é uma viga simples ou contínua ou captura. Onde é que eu uso cada caso desse aqui? Viga contínua, por exemplo, se eu vou dar um ESC aqui para sair do comando. Se eu fosse fazer uma viga em todo o perímetro da minha edificação, uma mesma viga ao mesmo nível, eu utilizaria o sistema de viga contínua. Se eu fosse, como eu vou trabalhar com uma viga que vai ser interrompida, eu trabalho com viga simples. E quando é que eu uso captura? Captura eu uso quando eu vou trabalhar com vigas em aço. Digamos o seguinte, que essa porta aqui fosse uma viga em arco de uma varanda e eu precisasse desenhar. Nas nossas vigas, se eu for fazer o desenho de uma viga simples ou de uma viga contínua, ela só desenha linhas retas, ela não faz curva, certo? O mouse fica livre para você desenhar em qualquer ângulo, ou se você travar aqui, ó, ela fica ortogonal, certo? Formando um ângulo de 90 graus. Ela não me dá a opção de fazer uma viga em arco. Para se fazer uma viga em arco, como seria? Eu saio do comando aqui. Para sair do comando, como é que eu faço? Clique com o botão direito do mouse e clique em viga atual. Pronto, ele sai do comando, certo? Ou então eu dou um Enter e ela sai do comando. Beleza? Clique com o botão direito, terminar a introdução, ela termina e fica a minha viguinha aqui. Eu vou apagar essa viga, porque eu não vou precisar dela. Aqui foi só um exemplo. E eu vou fazer novamente aqui. Seria uma viga, digamos que eu queira uma viga em arco. Eu clico em captura e ele aproxima aqui, ó. Ele faz minha vigazinha em arco. Isso aqui é para fazer quando você vai trabalhar com anéis, com vigas de arquitetura especial, né? Um balanço, uma varanda, uma coisa assim, certo? Ok? No nosso caso aqui nós não temos vigas especiais, nós só temos vigas em linha reta. Então continuando aqui, vou verificar novamente aqui, ó, 14 por 40 está ok. Eu vou querer uma viga simples e aqui é onde eu escolho. Se a minha viga eu vou nascer com ela para a esquerda, eu clico aqui, ó, ela nasce. Se eu botar para cima, a direita do mouse. Agora se eu botar para baixo, ó, a esquerda do mouse, tá vendo? O mouse está aqui, ó. Ela nasce à esquerda do mouse. Se eu subir, ela fica à direita do mouse. Essa outra opção aqui é pelo eixo. Ela tem o mouse, ela fica no eixo do mouse, ó. Certo? E essa aqui é pela direita. Ok?
clico com a mão direita e sai do comando. Então eu vou iniciar essas vigas aqui. Primeira eu vou inserir pelo centro. Então eu trago aqui para o centro, ó. Eu ligo aqui o ASNAP, ligo, deixo o ponto, extremo, interseção, ponto aqui tá bom, aceitar. Trago aqui, quando eu aproximo do centro do pilar, ó, ou uma linha que esteja no centro, ele acende a interseção. Como eu falei, eu vou querer ortogonal, então aqui com ortogonal para mim aqui, ó. Eu não vou clicar nesse, eu vou clicar no último aqui, ó. Onde eu clico aqui, ó, ele já traz para mim a dimensão da viga que eu inseri, certo? Ó. Em cada tramo, em cada segmento de viga, ele bota uma medida. Por quê? Porque eu posso ter uma viga de 14 por 40 aqui, ó, de 14 por 30, de 14 por 60, ok? Mas normalmente nós trabalhamos com vigas com a mesma inércia. Aí eu vou inserir outra viga aqui, partindo também do centro, ó, até esse pilar aqui, ó. E esse aqui, vai partir do centro? Não, vou partir do canto do meu pilar aqui, ó, bem no cantinho. Então, para mim partir do cantinho, eu clico aqui. No caso aqui, vai ser a minha esquerda. Por quê? Porque eu vou para baixo, ó. Tá vendo? Olha, fica a esquerda, ó. Né? Fica a esquerda. Eu trago até o próximo pilar aqui, ó. Que seria qual? Que seria esse aqui, ó. Certo? Eu clico no botão direito, ele abre essa janela, eu boto cancelar. E finalmente essa viga aqui, eu vou colocar aqui no centro. Então clico aqui, ó. E clico aqui, ó. Ficou fora, então bota aqui para esquerda, direita aqui, ó. Não tá legal, posso ir mudando, não, sempre que for preciso, para esquerda aqui, ó. Pronto. Então, quando eu coloco uma viga e que aparece esse ponto de interrogação, significa o quê? Que eu criei um espaço onde terá uma live. Então, sempre que eu criar vigas em que fique fechado o circuito, ele cria esse ponto de interrogação, seja o tamanho que for. Por exemplo, digamos que eu crie essa viga aqui, ó. Aqui é só um exemplo. Se ela ficar assim, ela não tem espaço para inserir viga, porque não está fechado. Se eu passar aqui, ela cria o espaço da viga e fica um solpamentozinho, ó. Então aqui eu posso colocar uma live. Aí você diz assim, mas Dalton, nossas vigas não terão live, é vazio. A conclusão desta aula e continuidade, vamos ficar para a próxima aula, porque meu tempo aqui está acabando. Obrigado, curtam meu vídeo, inscrevam-se no meu canal.